Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20, o tema qual vocês escolheram. Aleluia. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Quero agradecer, pastor, pela confiança. Deus abençoe. Sei que não era para eu estar aqui, mas Jesus, Ele é maravilhoso. E pela sua graça e a sua misericórdia que eu estou aqui. Aleluia. Queridos, eu já senti a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Os adolescentes já pregaram aqui. Aleluia. Eles já nos convidaram a entrar no culto para adorar o Deus Criador dos céus e também da terra, que é digno de honra, de glória. É por isso que nós estamos aqui, por causa da graça que nos alcançou. Aleluia. Quero agradecer também aos líderes. Deus abençoe. Gostaria de parabenizar os adolescentes por mais este aniversário. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem fazendo a obra de Deus. Aleluia. Porque é muito bom quando o adolescente, irmão, se dispõe a fazer a obra do Senhor. Vamos ler o versículo? Eu vou ler a partir do número... Aqui a minha vista não é uma bênção, meus irmãos. Até falei para o pastor ali. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E você se assente nesta noite, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu não poderia deixar de trazer as saudações do meu pastor, Cleiton Amorim, supervisor do setor de número 14. A igreja recebe e diz amém? Amém. Também agradecer a Deus pela companhia de estar com meu esposo nessa noite, o homem responsável pela salvação da minha vida e da minha casa. Eu tinha 16 anos de idade, eu não era crente, aleluia, eu não conhecia Jesus e nem a sua graça, mas um dia ele pregou o evangelho para mim e disse que Jesus tinha uma obra na minha vida e poderia mudar a história da minha família. Começamos a namorar, eu era uma treva, eu era só o sangue de Jesus misturado com a graça e a misericórdia. Raspava metade da cabeça, andava de patins e usava roupas indecentes. E ele foi namorar com essa treva. A tia dele falava assim: meu Deus, meu filho, não tinha ninguém para você arrumar na igreja não. E aí ele falou para mim: olha, você vai ter que ir para a igreja comigo. E eu falei: mas que igreja que você é? Ele falou: Assembleia de Deus. Eu falei: então você está ficando doido, porque eu não gosto de crente e muito menos da Assembleia de Deus. É aquela igreja onde usa saia? Aí ele falou assim: é a igreja onde usa saia. Eu falei: piorou, aí que eu não vou mesmo. Ele falou: então nós não vamos poder mais namorar, tá tudo terminado. Eu falei: então tá tudo terminado. E ele foi embora, saiu andando, me deixou falando no meio da rua. E eu fiquei olhando, falei: que cara maluco, começou a namorar comigo e agora disse que eu tenho que ser crente. E eu não entendi, foi nada, e ele foi embora. Mas o Espírito Santo já começou a falar comigo, irmãos, e falando: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Aleluia. Ele tinha uma tia lá em São Paulo, porque ela já partiu para o Senhor, maestrina, dirigente do círculo de oração, regente do coral e pregadora do evangelho. Ela ligou para ele e disse: e a menina que você está namorando? Aí ele falou: aquela treva, eu terminei com ela. Eu terminei com aquela treva porque ela não quer nada com Jesus não, tia. Ela quer andar de patins, ela quer ficar bagunçando, ela quer ficar fazendo a festa aí no mundo. E a tia dele falou assim: escute bem o que eu vou te falar, Espinho. Porque o apelido dele era Espinho, pastor. Escute bem o que eu vou te dizer. Aquela treva vai se converter em 28 dias. Marca aí na tua agenda. 28 dias ela aceita Jesus como Salvador da vida dela. E tem mais,
Eu tinha uma tia que era da Igreja Batista, e a mãe dele e o pai dele também era da Igreja Batista na época. Eu falei, quer saber, eu vou lá na Igreja Batista, porque lá não preciso colocar saia. Meu problema era a saia, irmãos. Naquela época, assembleiano usava saia. Hoje já mudou algumas coisas, mas nosso Deus mudou não, viu? Aleluia! E naquela época era um negócio terrível, a doutrina era pesada. E o meu problema era a bendita saia. E eu fui para a Batista. Só que naquela noite o pastor da Batista pregou como um assembleiano. E revelou toda a minha vida, toda a minha história, aleluia. E eu no banco com 16 anos chorando e sentindo a presença de Deus. Levantei as minhas mãos e aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Quando eu cheguei na minha casa, eu disse para os meus pais, eu me converti, aceitei Jesus como Salvador. Meu pai falou assim, mas como assim, minha filha? Eu falei, agora eu sou crente, pai. Ele falou, eu não gosto de crente, e eu não vou gostar de você se você for crente. Eu falei, pai, Jesus tem uma obra na tua vida e quer salvar a tua vida. E o meu irmão Eduardo Aquinto, agora, qual vocês conhecem, ele disse para mim, 4 meses que eu estava na igreja, eu falei, eu vou na tua igreja para ver se Deus fala mesmo. Aí eu falei, vem comigo, vem no glória, aleluia. E ele foi para o culto, e era um culto de quinta-feira, um culto que muita gente não dá valor, mas Deus ainda faz milagre no culto de quinta-feira. O meu irmão aceitou Jesus naquele dia. O pregador pegou o microfone, apontou para ele e disse, tu veio com dúvida, pensando, será que Deus fala mesmo? Será que Deus não fala? E Deus começou a falar com ele. Eu conheço as suas indagações, eu conheço as suas dúvidas. Meu irmão ainda era um adolescente de 14 anos, aleluia. Mas naquele dia ele levantou a mão para aceitar Jesus como Salvador. E já éramos 2 dentro da minha casa. Meu pai é alcoólatra, minha mãe depressiva, doente, enferma, com hemorragia. E mal nós sabíamos a enfermidade que ela estava, mas se agravou naquele momento a minha conversão. E eu me lembro que ela foi até com o SAMU parou em casa, levou ela para o hospital, fez cirurgia às pressas, arrancou o útero dela, eu me lembro. E aquela prova dentro de casa, e meu pai bebia desde de manhã até a noite. Mas eu e meu irmão, adolescentes, estávamos aonde? Na igreja orando. Era terça, era quinta, era na oração das irmãs, era no sábado, era no domingo. Sabe por quê? Porque nós queríamos ver Jesus salvar dentro de casa. Eu não sei como você entrou aqui neste culto nessa noite, mas de uma coisa eu sei: Jesus ainda cura, liberta, transforma, faz milagre, opera maravilha, aleluia. Se eu fosse você, já estava dando glória. Jesus derrama a sua graça ainda. 6 meses na igreja, meu irmão mais novinho, o Tiago, falou assim: eu vou para a igreja com vocês que eu não aguento mais o pai e a mãe. Um chora, o outro bebe. Um chora e o outro bebe. Era desse jeito dentro de casa. Às vezes tem adolescente que está passando uma prova dentro de casa, mas eu vim com uma mensagem de Deus para você aqui. Continue crendo, orando, porque Deus vai fazer milagre lá na tua casa, através do teu testemunho. Tem muita gente que fala que adolescente não pode ser crente, mas eu discordo completamente. Adolescente, quando se posiciona na presença de Deus, ele salva, aleluia. Ele traz as pessoas para a igreja, ele convida e vem. Tu tem uma potência, tu tem o poder e a autoridade de Jesus na sua vida. Levanta a tua mão, adolescente. Receba aí a autoridade do Senhor. Levanta a tua mão. Receba a autoridade do Senhor para fazer a obra de Deus. 8 meses de crente, minha mãe falou para mim: vou na igreja porque fizeram lavagem cerebral em vocês. Eu vou brigar com esse pastor. Dentro da minha casa havia um altar com muitos ídolos. Tinha ídolos de tudo que é nome, mas nada puderam fazer por nós. E eu me lembro que minha mãe foi para a igreja para brigar com o pastor. Ela falou assim: hoje eu vou ter uma conversa com esse pastor, porque agora você e seus irmãos vão na igreja todo dia. Lá vai minha mãe vir no culto para brigar com o pastor. Eu não sei, talvez alguém veio aqui no culto para brigar com o pastor. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: o Espírito de Deus está aqui nesta noite, e Ele vai falar com vidas aqui. Olha que eu nem comecei a pregar ainda, meu irmão. Segura aí. Era congresso do ciclo de oração. As irmãs de verde,
esquecer. Pastor de São Paulo, nem eu conhecia, porque eu era novo convertido. Eu não conhecia ninguém. E o pastor aponta para a nave da igreja, bem na direção da minha mãe, e falou: você veio para o culto, quer dizer, você nem queria estar aqui. Você veio meio que burrada, mas o Senhor manda te dizer, Ele tem uma obra na tua vida, Ele conhece a tua enfermidade, Ele conhece o teu marido alcoólatra, que bebe desde de manhã até a noite. Mas eu te digo, minha irmã, o Senhor quer salvar você, o teu marido, a tua casa. Minha mãe não aguentou. Aceitou a Jesus no começo do culto. A mulher que veio brigar com o pastor voltou crente com os 3 filhos para casa. É graça, irmão. A graça de Deus está aqui dentro deste lugar. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: que bom que você veio. Que tu vai conhecer uma irmã que é doidinha por Jesus aqui. Eu sei de onde que Jesus me tirou. E eu vim aqui para pregar a verdade da palavra para você. Aleluia, Ele ainda faz milagre. Tem pessoa que está duvidando do milagre de Deus na sua casa, porque o tempo está passando. E aí nós 4 crentes, e meu pai bebendo, pastor, e não parava de beber. E começou a perseguir o Du, e começou a perseguir eu, e chamava a gente de crentinho, de isso, de aquilo outro. Aí eu falei pro Du, eu vou quebrar esses ídolos todos. Ele: Grado, faz isso não, deixa quieto esse negócio. Eu falei: vou quebrar, vou queimar esse negócio. Vou fazer igual Gideão. Aleluia. Irmão, se fosse agora eu não faria, mas naquela época eu fiquei bem pentecostal, mas sabe isso que é sem juízo, pastor. Sem juízo. Meu irmão, ele sempre foi mais cabeça no lugar. Ele falou: Grado, não faz isso não. Eu falei: vou fazer. Peguei tudo, quebrei tudo, queimei lá no terreno. Quando minha mãe chega, vai olhar: cadê? Eu falei: mandei a turma embora e mandei Jesus o Nazareno entrar. E Jesus entrou. E aonde Jesus entra, milagre acontece. Aonde Jesus entra, milagre extraordinário acontece. 17 anos se passaram. Nada do meu pai se converter. Perdeu serralheria, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Só não perdeu a esposa e os filhos, porque eram crentes. Aleluia. Me casei, tive os meus filhos, meus irmãos se casaram, e minha mãe ficou com meu pai em casa sozinha. E meu pai continuando bebendo. Um culto de quinta-feira, passando na casa da minha mãe, meu pai muito alcoolizado, lá vem aquela crente. Eu falei: o sangue de Jesus te repreenda. Ele caiu. Aí eu fui lá e orei. O que foi, filha? Nada não. Ah, estou levando a mãe para o culto. Tá bom. Aí fui para mim com a minha mãe para o culto. O culto de quinta-feira não tinha muita gente não. Os milagres da minha vida aconteceram no culto de quinta. Na quinta-feira. Talvez seu milagre não aconteceu, sabe por quê? Porque faz tempo que você não vem na quinta. Eita glória. Olha Jesus falando aí com alguém, hein? Eita. 20 pessoas no culto. Eu sentado no banco da mocidade porque eu era regente. Quem entra no culto, lá vem meu pai. De bermudão, com de boné, com de chinela havaiana, tudo sujo. Sentou no último banco. Levantou a mão e começou: glória a Deus! Eu falei: não é possível que esse homem está aqui. Eu falei: veio aqui para brigar. Ele nunca tinha deixado alguém, um pastor, entrar dentro de casa. Ele nunca tinha recebido uma oração. De repente ele está no culto. E o pastor pregava naquele dia: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ah, o Espírito Santo falou: senta do lado dele, minha serva. Eu sentei. Aí eu falei: posso sentar, pai? Ele: pode sentar, filho. Ó, então igual esse pastor está falando. Eu estou cansado, oprimido, não aguento mais, filho. Eu quero aceitar esse Jesus que há tantos anos você tem pregado para mim. Aramanda, arabassuri, me candarabai. A graça alcança o mais vil pecador. A graça alcança o mais miserável pecador. Não importa o nível, não importa o cenário caótico que esse pecador esteja. A graça e a palavra de Deus, aleluia, é como
4, versículo de número 12. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, conhece, discerne as intenções do coração. Naquele dia meu pai levantou a mão para aceitar Jesus. Eu não dei muito crédito e ele estava meio alcoolizado. Mas meus irmãos, quando Deus faz milagre, Deus faz e está acabado. Meu pai nunca mais bebeu, pastor, nunca mais usou droga. Se você entra no apartamento dele hoje, ele está lendo a Bíblia pela quarta vez. Você está há 30 anos na igreja, não leu nenhuma. O homem está na quarta vez lendo a Bíblia. E quando eu entro, ele fala: ai filha, você viu a história de Moisés? Você viu a história de Abraão? Oh, Deus fez promessas. Eu creio nas promessas do Senhor. Ele está falando da palavra de Deus. Oh, coisa linda é quando o milagre de Deus acontece na vida do crente. Eu vim aqui para pregar de um Deus que faz, de um Deus que faz milagre. O apóstolo Paulo nem sempre foi crente. Todos nós conhecemos a sua história. E a verdade é que ele era um assassino, ou um mandante. O negócio dele era fazer os crentes sofrerem. Afinal de contas, ele era doutor da lei. Ele vivia pela lei. Ele conhecia a lei. E alguém vem dizer que agora é a graça. Nem Paulo entendeu no primeiro momento. Mas quando Deus tem obra, quando Deus quer usar alguém, a graça alcança o mais vil pecador. A graça alcançou você. Jesus olhou para você como nunca ninguém olhou e falou: eu vou salvar ela, eu vou salvar ele. Entre milhões e milhões de pessoas na face desta terra, Deus olhou para mim e para você e disse: eu vou derramar a minha graça sobre a vida dele. Falar de graça é falar da bondade e da misericórdia de Deus para toda a humanidade. Não é só para nós que estamos aqui, não. É para todos. Oh glória! Perdida e sem saída. A humanidade é perdida, sem saída. O nosso fim seria com o diabo e seus anjos no inferno, irmãos. Mas Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus tem preparado um lugar para nós. Jesus disse em João, no número capítulo 14: não turbeis vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. O Senhor está preparando lugar para mim e para você. Talvez alguém diga para vocês: não precisa disso, para que ser crente? Como me disseram meus amigos, eu me lembro lá quando me converti, que eles olharam para eu assim: não é possível que é você. Imagina uma bola, irmãos, usa a imaginação. Eu raspava metade da cabeça, tá? E prendia o cabelo para mostrar que estava raspado. Andava de patins, para lá e para cá, com roupas indecentes. De repente os amigos olham e veem a mulher de saia, com uma Bíblia deste tamanho na mão, e falando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Eis meus amigos entendendo. Que maravilha, Pai. Mas Deus não fez o homem para esse fim. O homem é o ápice da criação para ficar longe dele, da sua presença. O Senhor não quer que nós fiquemos longe da presença dele. Ele quer nos salvar. Ele quer nos purificar, nos santificar, nos preparar. Aleluia. Porque para encontrar com o Senhor nos ares não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma.
A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo de número 3, do versículo 8 ao 19, que Deus, na viração do dia, ao cair a tarde, falava com Adão. Deus tinha intimidade, relacionamento com o homem, até o dia que a serpente enganou Eva, e por conseguinte enganou também Adão. O inimigo por um momento conseguiu até arrancar do homem aquilo que ele nunca mais ia recuperar. E o que ele não ia recuperar? O relacionamento. Aleluia. O nosso Deus é Deus de relacionamento. O nosso Deus é Deus de intimidade. Aleluia. Eu vim aqui para dizer para alguém: Deus quer se relacionar com você. Deus não quer ficar distante de você. Deus quer se aproximar de você e conversar, trabalhar na tua vida, te encher da presença dele. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva se esconderam entre as árvores, de vergonha, de medo. Mas Deus já sabia por que eles estavam escondidos. Porque ali mesmo Deus decretou a serpente que viria um que esmagaria sua cabeça, e disse para a mulher que elas seriam inimigas e que seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. Todos nós sabemos que o inimigo, até Jesus nascer, se levantou várias vezes na história de Israel. Qualquer mulher que ficasse grávida, que tivesse promessa, ele ficava de olho. Olha só o que aconteceu. Foi assim quando Moisés nasceu, para libertar o povo de Israel do Egito. Até mesmo quando Jesus nasceu, que Herodes, depois das visitas dos magos, tinha medo de perder o trono, porque ele achava que Jesus queria um trono. Mas Jesus não veio para trono. Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia. Jesus não veio para sentar no trono, ele veio para resgatar a minha e a tua alma. Glória. E ele está aqui nessa noite, meus queridos. E ele está dizendo para alguém que talvez esteja distante do Evangelho: ele quer você novamente próximo da presença dele. Ele não quer você escondido como Adão e Eva entre as árvores, não. Ele quer um relacionamento. Ele quer derramar a graça dele sobre a tua vida. Mas o plano redentor de Deus não foi impedido. O menino nos nasceu, Isaías 9, versículo 6. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E a profecia cumprida. Jesus exerce o seu ministério com muito amor, convicção e feitos extraordinários através do ministério de Jesus. Muitos creram que ele era o verdadeiro Messias, mas muitos também diziam que ele era um impostor, que ele era filho de Beelzebu, que ele era um falso profeta. Muitos queriam apedrejar, matar, exterminar, mas muitos que creram foram salvos. Muitos que creram tiveram a visita de Jesus dentro da sua casa, assim como Zaqueu, assim como Jairo, que tiveram um encontro com o Mestre, porque ele veio derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Os discípulos sabiam que ele tinha as palavras de vida eterna. Aleluia. E que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, registrado em Mateus, no capítulo de número 16. Eu não vou ler tudo, irmão, porque senão não dá tempo. Mas após a sua morte, ressurreição e sua ascensão ao céu, os discípulos receberam a ordem de Jesus, antes deles subir ao céu, para que eles ficassem em Jerusalém e que fossem revestidos de poder e continuassem a obra dele aqui na terra. E tudo se cumpriu. Os discípulos ficaram no cenáculo, orando ali por 50 dias, quando veio um vento veemente e impetuoso, aleluia, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Assim como eu e você está aqui nessa noite, o Espírito Santo paira sobre este lugar, sobre a vida de cada adolescente, para dizer: ele é o mesmo, ele pode te encher da graça, da presença do Espírito, de autoridade, de ousadia para fazer a obra.
sabia que eles precisavam ser revestidos. Aleluia. Mas havia um perseguidor da igreja, e ele era ferrenho e sem misericórdia. Esse era Paulo, o mesmo que escreveu este versículo a qual vocês escolheram. Aleluia. Aqueles que confessavam a Jesus como Salvador e faziam suas obras eram perseguidos por este homem. Oh, aleluia. Talvez alguém olhava para Paulo e dizia: homem miserável, tem que morrer. Mas Deus olhar para ele: eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar ele, e ele vai ser usado nas minhas mãos, porque a graça do Senhor, glória, alcança, meus irmãos, até a pessoa que odeia o Evangelho, a pessoa que persegue o Evangelho, a pessoa que não quer ouvir o Evangelho verdadeiro. O Senhor alcança. Esse homem se chamava Saulo de Tarso. A igreja tinha medo de Paulo, e ele era o autor e mandante de muitos cristãos, da morte de muitos cristãos naquela época, inclusive do primeiro mártir, que todos sabem que foi Estevão, cheio do Espírito Santo. No capítulo 7 de Atos, ele pregava, aleluia, mas Estevão viu o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Aleluia. Eu vim aqui para te dizer: a graça de Deus tira todo medo. A graça de Deus faz você ter ousadia e poder. As pessoas jogando pedra, Estevão dando a glória. As pessoas jogando pedra, Estevão dando a glória. Se eu fosse você, eu já estava adorando. Talvez alguém está recebendo pedrada, perseguição, palavras ao contrário, mas o Senhor está dizendo: veja o céu aberto. Ah, eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, adolescente do Senhor. O Senhor está contigo, te guardando, te livrando. Ele é o teu escudo, a tua fortaleza. Paulo mandava matar. Ele não tinha misericórdia. Mas quando ele está indo para Damasco, caminho de Damasco, aleluia, ele vai com toda a vontade. Mas mal sabia Paulo que Deus ia ter um encontro com ele neste caminho, que Deus ia mudar o itinerário da vida dele. Oh, aleluia. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado reinava, a maldade reinava. Ah, quando você tem um encontro com Jesus no meio do caminho, tu é transformado pelo poder da palavra dele. E nessa noite eu vim aqui para pregar para alguém que precisa de transformação, que precisa de milagre. O Senhor está dizendo: eu continuo mesmo, eu ainda faço milagre, eu ainda transformo itinerário, eu mudo. Oh, aleluia. O Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor age de uma forma extraordinária. Mas a pergunta do Espírito Santo é: está disposto a viver a graça, independente das provas, porque elas virão? Não é fácil ser cristão, irmãos. Se alguém falar para mim que é fácil ser cristão, não é. Principalmente para os adolescentes. E agora eu quero me direcionar a vocês, porque enquanto eu estava sentada aqui, o Senhor dizia para mim falar para vocês: aleluia, continuem, perseverem. Não parem. Alguém pode olhar para vocês e dizer: não vai chegar em lugar nenhum, não tem força, não tem vigor. Mas o Senhor está dizendo que Ele está liberando força, vigor, renovo espiritual sobre a vida de vocês. E vidas serão impactadas através da vida de vocês. Mas agora eu vou estreitar um pouquinho, porque senão não seria eu. Naquela época, e eu não sou saudosista não, viu, irmãos?
Perdi até minha toalhinha, tá aqui. Ser adolescente na igreja tinha um grande diferencial. Os adolescentes sentiam a necessidade de estar junto com as irmãs orando. Se tinha oração, os adolescentes estavam na oração. A prova diz que eu e meu irmão participávamos do círculo de oração. E inclusive a primeira pregação do Eduardo foi no círculo de oração, numa quarta-feira. E ele estava de camisa de polo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que o meu irmão chegava no culto e ele se ajoelhava e ele só levantava depois que alguém estava com o microfone pregando, porque ele não queria oportunidade. Ele tinha medo de falar. Porque adolescente às vezes tem medo de falar, dá uma tremedeira, não dá? Em mim deu a primeira vez que eu peguei o microfone. Só que nesse dia a irmã estava esperando ele levantar. A irmã do coque mesmo, aleluia. E ela bateu no pezinho. E quando ele levantou, Eduardo, traz uma mensagem para nós. Ele, eu? É você. E eu nunca vou me esquecer da primeira mensagem dele, que era a cabeça de Saul na casa de Davi. Meu Deus, foi forte aquele dia, viu, pastor? E Deus usou ele de uma tal forma, onde Deus falou para mim desde aquele dia, que Ele é o Deus que usa adolescente posicionado. Que a graça dele é para vocês também, aleluia. Ora, mandora, passuri, me candarabai. Eu não sei se os pais dos adolescentes estão aí na nave da igreja, mas se tiver algum pai de algum adolescente que está aqui, levanta a tua mão. O Senhor manda dizer: a oração que você fez lá na tua casa por este adolescente que está aqui sentado no banco, levanta a mão, que eu vou profetizar. Deus vai cumprir a promessa, porque a graça dele é o que nos basta, aleluia. Não mandou na basura e me candará. E me candará, baixou e me candará. Oh, aleluia. Se tem adolescente aqui sentado é porque tem pai de joelho orando. Ei, já mandou na basura. Ela mandou na basura e me candará. Eita glória. Eu não tive o privilégio de ter meus pais na igreja quando eu era adolescente. Eu que levei meus pais para a igreja. Mas de uma coisa eu sei: adolescente tem vigor. Adolescente tem potência, meus irmãos. Aleluia. Vou estreitar um pouquinho aqui. Aleluia. Estamos vivendo uma geração dificultosa. Na época ao qual me converti não havia celular. Não tinha celular. Nós não gastávamos tempo com celular. Mas a modernidade chegou e todo mundo tem celular. Quem não tem? Quem não tem é da... Como é que fala? Da caverna, como é que fala? É, porque todo mundo tem celular. E tem mais, adolescente que é iPhone. Não dá Samsung pra ele não, nem LG, meu filho. Ele vai ficar triste. Aleluia. Mas o Senhor tem falado comigo durante as madrugadas. E algumas coisas eu preciso falar para vocês. E a pergunta do Espírito Santo é: vocês querem ser usados por Deus? Amém? Querem ser? Então eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Parem de perder muito tempo no celular. E comecem a ler a Bíblia. Comecem a orar. Porque o Senhor tem pressa em vos usar. Quando o líder vir chamar para o evangelismo, vai vir todo mundo, líder. Não vai vir 2 ou 3 não, vai vir todo mundo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai visitar adolescente aqui neste lugar. O Espírito Santo vai encher da graça dele aqui neste lugar. Eu vou estreitar mais um pouquinho. Estamos vivendo a geração do Bob Goods. Sorriu, né? Não estou falando que é pecado pintar, não. Me entendam, hein? Não me interprete. Vocês estão filmando, está mostrando aí no YouTube. A pessoa vai ficar até assustado. Quem é essa louca? Mas ficar 2, 3 horas pintando o livrinho do cursinho e tu não fica 5 minutos lendo
na Bíblia, meu querido. Ora, mandora, eu vou estreitar um pouquinho aqui. A balança de Deus é justa, meu querido. Tu quer ser usado com E tem irmãos mais velhos também pintando o livrinho do Bobby Goods. E o Espírito Santo está dizendo: a minha graça te basta. Está depressivo, está tristinho, crente? Vai para o joelho, aleluia. Porque o Espírito Santo vai te alegrar com a presença dele. Aleluia. O glória a Deus diminuiu, né? Sabia que diminuiu. Mas eu vim aqui para pregar a verdade, irmãos. Tem muita gente que tem medo de falar. Aleluia. Mas se superabundou a graça. Aleluia. Que graça é essa? Que tu não perde um tempo ou ganha um tempo com Jesus orando. Oh, aleluia, lendo a palavra de Deus para ter intimidade com o papai. Porque intimidade com Deus é só na oração, é só na leitura da palavra. Não adianta vir no culto só de domingo, meu querido. Deus não te chamou só para ser crente no domingo à noite. Tu abre a Bíblia só aqui na leitura oficial. O Senhor está dizendo: se minha graça te alcançou, comece a fazer a minha vontade. Aleluia. Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor nos alcançou para sermos diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e falar, irmãos. Estão vendo aqueles jovenzinhos ali? Eles são diferentes. A conversa deles é diferente. Adolescente da igreja, aquele que alcançou a vitória em Deus com a sua graça, a conversa dele é diferente. Eu vou dizer algo: você tem que ser amigo do Espírito Santo. Oh, aleluia. Você está preocupado em perder amiguinho no mundo, por favor, fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor está dizendo: está na hora de renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque o Evangelho, irmão, é perder a vida para ganhar. Não tem como falar outra coisa. A graça, ela é amor. Ela não escolhe para salvar, ela salva todos. E você é privilegiado pelo Senhor de estar aqui nessa noite. Porque entre milhões e milhões de pessoas na face da terra, você está dentro do culto. E se você está dentro do culto, é contigo que Deus está falando. Aleluia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória! Oh, o Senhor está falando para alguém aqui nessa noite que entrou neste culto, procurando uma palavra. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus que te amou, eu sou o Deus que te amo, eu sou o Deus que quero transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te encher da minha presença, do meu Espírito. Irmão, aleluia. Nós vivemos um tempo em que muitos profetas têm se levantado, mas profetas mentirosos, profetas que não falam a verdade da palavra. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer: o apóstolo Paulo, ele é salvo no caminho de Damasco, e o próprio Jesus fala para ele: olha, Paulo, agora tu saberás o que é padecer pelo meu nome. Tu saberás o que é viver fazendo a minha vontade. Quer fazer a vontade de Deus? Então renuncie às suas vontades. Oh, aleluia. É favor não merecido. Romanos 3:23, a Bíblia vai dizer, através do próprio livro de Romanos, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ah, se não fosse a glória de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus morrer naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse alguém pregando o Evangelho para mim, aleluia, eu não estaria aqui. Mas nós estamos, porque a graça dele nos alcançou. O Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para ti e disse: eu tenho uma obra, vou fazer uma obra na vida dele.
sois salvos, e isso não vem de vós. Efésios 12, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Oh, aleluia! A graça nos alcançou, a graça alcançou o teu coração endurecido. Oh, quantas vezes eu passava alguém com a Bíblia na mão, eu falava: para que precisa disso? Para que precisa daquilo? Não precisa usar essa roupa, imagina. Jesus não olha para isso. Verdadeiramente, irmãos, Jesus não olha. Jesus olha para o teu coração, e Ele vê a vontade do teu coração de servir a Ele. E nessa noite o Senhor está olhando para o meu e para o seu coração, e está dizendo: eu quero vos usar, eu quero derramar a minha graça, adolescente, eu quero derramar a minha graça, segundo de oração, eu quero derramar a minha graça, pais. Oh, aleluia, receba a graça do Senhor nessa noite, a graça que nos alcançou. Oh, Ramando, Arabassuri, me candarabada, Yashuri, me candarabai. Ele está dizendo para você: não importa qual é o seu pecado, não importa qual é a sua dificuldade, essa graça vai superabundar sobre a tua vida nessa noite. Talvez você, adolescente, olha: eu não consigo, irmã, eu até tento ler a Bíblia, eu até tento orar, e eu vou confessar para vocês algo aqui: é difícil, não é fácil. O dia passa, você fica pegado nos afazeres, e aí o Espírito Santo vai falando, pega a palavra, vai ler a palavra, e aí às vezes você fala: daqui a pouco, Jesus, daqui a pouco eu vou. E não vai. Mas eu vim aqui para te dizer: a palavra ainda é suficiente. A palavra vai te ajudar nos momentos difíceis. Quantas vezes alguém olhava para mim, para minha mãe, e dizia assim: ô irmã, você está orando há quanto tempo o seu marido, hein? E você via que era com ar de sarcasmo, sabe? E aí eu respondia, porque eu sempre tomava a frente da minha mãe para falar, né? Eu sou meia topê. Falei assim: o tempo que for necessário nós iremos orar, porque a graça do Senhor vai alcançar meu pai. E eu lembro que a minha avó falou assim um dia, e ela é espírita: desiste deste homem, Ana. A própria mãe falou para desistir do filho. Desiste desse homem, Ana, larga dele, pega as crianças e vem embora para cá, para Santos. E a minha mãe falou para ela: dona Diva, Jesus disse que vai salvar seu filho, mas você acredita mesmo que ele vai ser crente um dia? Eu creio. E eu me lembro que eu estava no monte um dia, e o Espírito Santo me revelou que o nome do meu pai estava na mesa branca. E eu liguei para minha avó, falei: vó, benção, vó. Ela: Deus te abençoe, minha filha. Vó, eu vou fazer um pedido para a senhora. Eu quero que a senhora tire o nome do meu pai lá do centro espírita. E ela olhou para mim, quer dizer, olhou não, ela no telefone ficou em silêncio. E ela falou: mas por que você está falando isso? Porque eu faço isso para o bem dele. Eu falei: não está adiantando. Meu pai vai ser crente, vó. Não, ele precisa desenvolver no centro espírita. Eu falei: não, ele vai ser crente, vai ser servo de Deus, vai andar com a Bíblia na mão. E ela: tá bom, se você está pedindo. E aí ela tirou. Naquela semana meu pai foi para o culto. Olha só. E naquela semana meu pai aceitou Jesus como Salvador. Porque a graça de Deus também revela, a graça de Deus se manifesta. Fique de pé comigo nessa noite. Oh, glória a Jesus. Aleluia.